Olá, pessoas amadas, tudo bem? Estou de volta. Sim, depois de um tempo que eu passei ausente, agora eu retornei. E como todos sabem, né, quem vem acompanhando o canal, pelo menos, de tempos em tempos eu acabo me ausentando porque eu me divido, né, entre o canal, entre algumas atividades que eu faço, meu trabalho e também entre o meu doutorado, né? Eu sou doutoranda de psicologia escolar e um doutorado exige muito comprometimento, muitas horas, por isso que na maioria das vezes eu acabo me ausentando por causa disso. Esse canal no YouTube, ele é um projeto, né, independente, o canal não tem patrocinadores, nem pessoas que apoiam por enquanto, então eu sempre faço quando sobra um tempinho ou entre uma atividade e outra, tá bom, pessoal? Por isso que nem sempre tem vídeo toda semana. Bom, eu tô gravando esse vídeo não vou editar também tudo, senão eu não gravo, tá? Para falar um Cat Responde sobre uma pessoa, uma assinante do canal, que me fez uma pergunta sobre como se organizar em relação aos estudos. Para que a gente ganhe tempo e o vídeo não fique comprido, eu vou deixar a pergunta dela aqui embaixo e eu vou falar algumas coisas inerentes à pergunta dela, mas caso vocês tenham interesse por esse tipo de assunto, vocês queiram aprender habilidades de estudo, sim, estudo é hábito, é treino. E se você quiser receber mais dicas sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gravar com o maior prazer mais vídeos tratando desse assunto. É um assunto também que eu gosto muito de falar. Bom, uma assinante do canal, ela vai prestar concurso público e ela ao mesmo tempo está terminando uma monografia na pós-graduação. A primeira coisa que eu tenho em resposta à sua pergunta é: você precisa estabelecer alguma prioridade. Então, o que é mais urgente na sua vida? Terminar a sua monografia na sua pós-graduação ou entrar no concurso público? A primeira coisa que a gente deve aprender para conquistar os nossos objetivos por meio do estudo é isso. Qual é a prioridade? Eu preciso me formar, me graduar, me especializar em alguma coisa para conseguir aquilo que eu quero, né? Ou eu tenho que prestar um concurso direto, minha área permite. Então, é a primeira sugestão que eu te faço, né? Se você eleger a monografia primeiro, você também vai precisar criar hábitos de estudo para sua monografia. Se você eleger que é mais importante passar no concurso público primeiro, de repente trancar sua pós, terminar a monografia depois, aí você vai precisar também dessas dicas que eu vou te dar. Então, independente, depois desse questionamento, eu penso que aí vem as dicas. Gente, a primeira coisa que me ocorre, né? Muita gente me fala, Catarina, quero estudar. Kat, quero estudar. Eu tenho vontade, né, de adquirir isso, mas eu não sou uma pessoa organizada, eu não sei como. Primeira coisa que eu tenho para te falar: nosso cérebro é preguiçoso. Nosso cérebro, quanto mais prazer ele tiver, melhor. Nosso cérebro, a nossa mente, ela funciona à base do prazer. O que eu quero dizer com isso? Estudar, na nossa cultura, nem sempre é associado com prazer, né? Dependendo de como da sua história de vida, de como isso foi trabalhado na sua vida, não vai ser prazeroso, né? Pouquíssimas pessoas que eu conheci até hoje, o estudo era uma tarefa, uma atividade prazerosa. Pois bem, considerando isso, você vai precisar se acostumar a estudar. E você vai se acostumar a estudar por resistência. É igual resistência física, entende o que eu quero dizer? Quando você começa a ir numa academia e fazer exercícios, não tem um primeiro treino que eles chamam de treino de resistência? Pois é, você vai precisar adquirir resistência para estudar. Primeira dica, né? Organize um canto de estudos, né? Organize o seu cantinho. Neste canto de estudos, você vai precisar levar coisas que você vai precisar usar na sua atividade de estudos. Esse ambiente ele vai precisar ser fresco, bem arejado, não ter muito barulho, não ter pessoas te atrapalhando, interrompendo as suas ideias a todo momento. Interrupção de ideias quando a gente está estudando, quando a gente está concentrada, é a pior coisa. Por quê? Como é que seu cérebro entende isso? Seu cérebro é uma criança, tá?
Basicamente é isso que eu tenho para falar. O seu cérebro se frustra depois que ele conseguiu se concentrar. Se alguém atrapalha. É uma frustração que o ambiente está propondo. Então, deixe que neste ambiente você tenha o mínimo de intervenção possível, o mínimo de interrupções. Esse ambiente deve conter lugar fresco, arejado, só recapitulando aí, e o mínimo de interrupções, tá? Primeira dica. Dentro deste ambiente, você vai precisar também se organizar em relação ao seu material. Não adianta você querer estudar e ter todos os seus textos da faculdade, por exemplo, tudo desorganizado, embaralhado. Então, uma coisa que eu sugiro muito e que para muita gente funciona, se são textos, cópias de textos, compra uma pasta sanfonada, coloca por disciplina, por área do conhecimento, né? No caso, por exemplo, de um concurso público para assistente social, né? Vou dar esse exemplo para sair um pouco da minha área também. Então, num canto da pasta, você já sabe que em todo concurso público vai cair LOAS. Isso é coisa básica na área de serviço social. Uma pasta com uma subdivisória dentro da pasta sanfonada, LOAS. Ali você vai pôr todos os textos comentados do LOAS, né? Porque a gente sabe que não é só ler o LOAS. Você precisa de artigos que comentem e discutam aquilo que está no LOAS, né? Aquela doutrina, né? Uma outra pasta, né? Direitos sociais, por exemplo. E assim por diante, né? Você vai colocar a sua disciplina e organizar por textos. Ou então, não gosta de pasta sanfonada, acha muito trambolhento, organize outras pastas com etiquetas com o nome da disciplina, tá bom? Isso é uma dica ótima, tá? Desde quando eu entrei em contato, né, habilidades de estudo, eu não falei no início do vídeo, mas eu vou falar agora, ela é uma ciência, ela é uma disciplina da análise do comportamento, tá bom? E elas são testes aí, né, que muitos cientistas do comportamento fizeram para que a gente pudesse adquirir esse hábito. Então, tudo que eu estou te falando aqui foi testado cientificamente, mas é claro que nós somos organismos nesse linguajar, isso vai diferenciar de uma pessoa para pessoa, então teste as coisas que eu vou te falar, algumas coisas você vai ser mais sensível, vai funcionar, do que outras, tá bom? Só esse pequeno adendo. Então, a primeira coisa é organizar uma área de estudos, tá? Sem isso e sem organizar os textos, os livros, né? Também tem os livros, né? Você vai organizar os livros por área de conhecimento também. Então, tem uma estante do lado ou algum canto que você possa ter esses livros à mão. E, gente, neste ambiente, tudo tem que ser muito fácil acesso. Tem que ser de muito fácil acesso. As pastas, você tem que saber onde está. Você não pode perder tempo procurando. Ai, cadê aquele texto do LOAS, por exemplo? Não. Tem que estar tudo ali do seu lado e de fácil acesso. Caso contrário, você lembra que o teu cérebro é uma criança, tá bom? Traduzindo aí em termos, né, que todo mundo possa ter acesso, né? Não falando um linguajar tão técnico assim. Lembra que o teu cérebro é uma criança. Então, se demorar muito para você achar aquilo, já frustrou, teu cérebro já vai começar a falar, vamos ver Netflix, né? Vamos tomar um sorvete ali na sorveteria. Então, não deixa teu cérebro mandar essa mensagem para você, tá? Você é mais forte que a sua irracionalidade, que os seus impulsos, que os seus instintos. Tenha isso em mente se você quiser aprender a estudar. Falando nisso, né, além dessa primeira dica do ambiente, da organização, você não é preguiçoso, tá? Quando a gente pensa em hábitos de estudo, não se rotule com coisas pejorativas. Você só não aprendeu, não adquiriu um repertório, né? Ou seja, um conjunto aí de habilidades, de qualidades para que você pudesse estudar. E também isso pode ser associado com algumas deficiências que você tem de formação, tá? Isso é muito importante falar nesse vídeo. Muitos professores, muitas professoras não falam isso durante aulas que eles dão. Eu faço questão de, sempre quando eu entro numa sala de aula, de falar isso para os meus jovens e para as minhas jovens. Muitas vezes você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa com boas intenções para o estudo. Mas você não teve uma boa qualidade de ensino em relação a algum tema lá no passado. Ou seja, se isso te acontece, se você percebe que isso te acontece, você vai precisar retomar
essas deficiências do passado. Você vai ter essa necessidade, caso contrário, você não vai entender texto de concurso público, texto de monografia, texto de faculdade. São textos mais áridos, ou seja, vai ser mais difícil, tá? Já vou te adiantar, porque assim, são textos que vão ter, independente da área, se você é engenheiro e está me vendo, se você é advogado e está me vendo, se você é psicóloga, psicólogo, assistente social, N áreas, tá? São textos que já vão levar você para uma linguagem específica daquela área, são textos que vão levar você para uma linguagem técnica, tá? Para um saber científico associado àquela questão, àquele objeto de estudo. Ou seja, se você não souber ler e interpretar texto muito bem, se você não souber o significado daquela expressão técnica, novamente teu cérebro criança vai lá e vai falar, vamos parar, vamos para o Netflix. Não faça isso. Veja onde estão as suas deficiências no texto, aprenda a ter uma crítica, a fazer um diagnóstico da sua capacidade de estudo e corra atrás, entendeu? Não sei o que é aparelho psíquico, por exemplo. Não sabe? Então você vai pegar, eu estou dando um exemplo da minha área, Dicionário de Psicanálise Laplanche. Pronto, leu Laplanche, você volta para o texto, entendeu? Não frustre, não faça com que a sua criança, que é o seu cérebro, te tire do seu objetivo e da sua atividade. Para pessoas que não resistem, né, às tentações do cérebro pela busca do prazer nas atividades de estudo. Põe um mural no seu cantinho do estudo, lá naquele cantinho do guerreiro, né? Como muita gente já chamou, professor de cursinho, tudo. Não lembro de onde eu ouvi, mas eu já ouvi de algum vlogger aqui do YouTube. Coloca um quadro, um mural e escreve sua meta, né? Para que você tenha realizações, tá? Escreve a tua meta bem grande, tá bom? Porque aí toda vez que vier na sua mente, vamos ver vídeo no YouTube, vamos ver Netflix, vamos tomar sorvete na esquina, você vai olhar para aquele teu objetivo lá no quadro e você vai ver que você tenha ali um objetivo de longo prazo maior e que vai te trazer possivelmente muito mais prazer do que essas outras coisas que te dão prazer de curto prazo, tá? Você vai educar o seu cérebro. Seu cérebro é uma criança chorona. Você precisa educá-lo, tá? Primeira coisa. Bom, já organizou cantos de estudo, já organizou o lugar. Agora é hora de você... Não, você não vai sentar para estudar ainda, tá? Você vai fazer um cronograma de estudos. Se você der uma googada, joga no Google, tem N cronograma de estudos. Então, você vai pegar um planner, tá? E você vai colocar que dia da semana você vai estudar determinadas áreas. Então, se eu vou fazer uma monografia, quais são as áreas possíveis numa monografia, né? Levantamento histórico, né? Levantamento bibliográfico a respeito do seu problema de pesquisa, referencial teórico. Então, eu preciso separar essas sub-áreas para que eu possa começar o meu estudo, né? Leitura, escrita, né? São todas as atividades relacionadas, no caso de uma monografia. No caso de um concurso público, você vai fazer uma pesquisa dos principais temas da sua área. Gente, é ilusão achar que você vai passar no concurso público lendo o edital quando ele abrir, tá? Você não vai passar em concurso público dessa maneira. Vai por mim que eu já passei em concurso público, tá? Eu não assumi a vaga, mas eu já passei em concurso público. O que você vai fazer? Você vai pegar e fazer uma busca dos principais editais que já passaram na sua área de interesse, independente da sua área. Então, abrir um concurso para eu ser assistente social na Prefeitura de Embu das Artes. Exemplo. Eu vou ler quais foram os principais temas que aquele edital pediu. Abrir um concurso para eu ser assistente social na região de São Paulo, na área de serviço no CRAS, né? Serviço de Referência e Atendimento Psicossocial. Eu vou lá e vou ver quais são os principais temas que caíram naquele concurso. O que eu vou fazer? Os temas gerais você vai estudar antes, tá? É igual vestibular, você não estuda para passar um mês antes. Você vai fazer uma preparação num cursinho e estudar bastante.
Então, o concurso público, ele entra na mesma categoria. Não é o primeiro, e assim, resistência, tá, povo? Não é o primeiro concurso público que muitas vezes você vai passar. Então, aí, disponibiliza aí um tempo da sua vida para isso, tá? Concurso público, eu seria um pouco mais enérgica e rigorosa em relação a hábitos de estudo. Concurso público, você vai pegar o teu planner, tá? Peraí, só um minutinho, eu vou mostrar um planner que eu fiz dessa semana, tá? Com um artigo que eu estou terminando as correções para os pareceristas, só para vocês verem. Só um minuto. Olha, gente, é disso que eu tô falando, tá vendo, ó? Não sei se dá para pegar na câmera. Você já organizou, fez essa pesquisa, né, das principais áreas gerais que os concursos pedem na sua área? Então, qual que é o tipo de tema comum entre os editais? São esses temas comuns que você vai estudar antes, tá bom? Você, guerreiro e guerreira. Ó lá, eu não sei se dá para ver, tá? Esse é um planner, eu uso outros, tá? Mas aqui tem de segunda, ó, a sábado e domingo bem pequenininho. Eu não gosto muito disso nesse planner, aqui tá domingo. Eu não gosto muito disso nesse planner, mas ele ainda tem domingo, né? E concurso público, meu amigo e minha amiga, segunda a domingo, não tem pausa. Você não quer passar no concurso? Então você vai estudar de segunda a domingo. Ah, mas eu vou viajar. Leva os livros e estuda na viagem. Tô falando sério, sem exagero, tá? Por que eu tô te falando isso? Porque lembra que o cérebro, ele é uma criança chorona e mimada, tá? Ele é preguiçoso, seu cérebro. De todo mundo, não é só o seu não. O meu, se eu deixar também, tá? Se eu deixar meu cérebro, meu amigo, minha amiga, eu só como, durmo, bebo e só. Se eu deixar por conta do meu cérebro, né? Comer, beber, dormir e fazer sexo, né? É o que o nosso cérebro quer. Então, o que acontece? Só que para progredir na vida não é só isso, né? A gente tem que lutar para progredir na vida para conseguir isso que o cérebro quer. A ordem se inverte. Então, no planner, o que você vai fazer? Você vai colocar, no caso de concurso público, no caso de monografia, no caso de faculdade, pós-graduação, você vai colocar uma área de conhecimento por dia para você estudar. Tá? E quantas horas, e tem que ser todo dia, tá? Você tá treinando o seu cérebro. Não dá para ser um dia sim, um dia não. Não dá para você dizer para de se enganar, tá? Tô sendo bem direta porque é isso aí. É para você não ter desvios. Não dá para você dizer, eu vou pegar um dia na semana para estudar, eu estudo tudo, porque o seu cérebro vai cansar, vai entrar em exaustão e você não vai entender. Tá? Ele vai entrar em estágio de exaustão e você vai começar a ler e não absorver o conteúdo. Tem que ser todo dia, tá? E aí, o que você vai fazer? Segunda fase, você vai colocar, tem que ser todo dia, de preferência no mesmo período e no mesmo horário, para você condicionar o seu cérebro, tá? Então, todo dia à noite eu vou chegar do meu trabalho e vou estudar. Basicamente é isso. Então, feito isso, né? Fez a pesquisa, arrumou, vamos começar desde o início. Arrumou ambiente, arrumou material, fez a pesquisa, fez o planner, ok, você está pronto para pegar nos livros. Ah, vou começar pegando 10 horas por dia nos livros? Não. Segundo, o próximo erro que vocês cometem muito. Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer um treino de progressivo para que seu cérebro e você acostume com essa atividade. Ou seja, no primeiro dia você vai tentar, para vocês assim começar bem basicão mesmo, 20 minutos de estudo. Mas 20 minutos são 20 minutos, tá, gente? 20 minutos sem interrupção. Desliga redes sociais, desliga YouTube, vê meu vídeo depois, tá? Desliga celular, deixa isso aqui longe, tá? Ninguém vai morrer em 20 minutos. Deixa longe, tá? Desliga tudo, tá? É você e o livro. Concentração, foco. Então, você vai pegar 20 minutos e vai estudar. Coloca um alarme, tá? Num despertador. Existem softwares para isso, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no link o software aprovado. Eu uso muito ele quando eu vou mudar de atividade de estudo. Ele tem me ajudado bastante. Hoje em dia a gente pode contar com essa tecnologia. Então você vai no primeiro dia
você vai tentar 20 minutos de estudo. Deu vontade de fazer mais? Segura a vontade, 20 minutos, tá? Segundo dia, a gente vai para 40 minutos de estudo. 40 minutos direto, tá bom? Direto. Esse é o primeiro estágio para que você aprenda a estudar, tá? Depois você vai sucessivamente aumentando, tá? Eu já cheguei a fazer 8 horas de estudo por dia, mas porque são anos de hábito, tá? Não recomendo para quem está começando. Não recomendo. Mas assim, você pode chegar nisso se você tiver tempo e disponibilidade, tá? Como eu era bolsista, eu consegui. Eu era paga para estudar, então. Assim, gente, o máximo que eu recomendo para quem está começando são aí de 3 a 5 horas de estudo por dia que o seu cérebro vai aguentar, tá bom? No início. Depois você consegue, dependendo de como sua vida tiver, aumentar para mais. Para quem trabalha, sugestão, saiu do trabalho, direto para casa estudar, tá? Não para no shopping, não marca chazinho com as amigas, com os amigos, não saiu, vai estudar. Final de semana, concurso público, né? Não tem dia de folga, tá? Você tem que adquirir esse hábito. Você não quer passar no concurso? Então você tem que adquirir o hábito. É uma fase da sua vida que você vai precisar se dedicar a isso. Se você não reservar essa fase da sua vida, a chance de você não passar no concurso, ela é alta, né? Probabilidade, ela é alta. Não estou dizendo que você não vai passar. Então, assim, você vai pegar, olha, para não dizer no máximo um dia por semana de folga. No máximo. Eu não recomendo, mas no máximo, tá bom? Você vai pegar, né, para quem trabalha é mais difícil, você vai pegar, trabalhou, saiu do trabalho, casa, estudo. Chegou em casa, toma um banho para tirar aquela craca do dia todo, que eu sei como é que é, né? Principalmente se você mora nesse calor de São Paulo que tá fazendo ultimamente. Toma um banho, tá? Come alguma coisa, porque ir de estômago vazio estudar, ele distrai seu cérebro, estômago vazio, tá? E aí você vai querer parar de estudar no meio para ir comer. Janta, passa um café, se funcionar com você, e vai estudar, tá? Ah, mas eu chego às 7 da noite em casa. Às 8 você senta a bunda para estudar. 8, 9, 10, 11. Dorme. 3 horas de estudo, gente. Parece pouco, mas não é se você fizer todo dia, tá? É pouco se você pegar uma vez na semana. Outra sugestão para quem trabalha. Para quem não trabalha, isso aí que eu falei antes é mais fácil, né? A pessoa ela vai ter. Aí é mais uma questão de organização mesmo. Outra questão para quem trabalha. Todo momento ocioso no seu trabalho é a oportunidade de estudar. Leva um livro daquela matéria no dia, pega seu horário de almoço, come. Gente, são privações, tá? Se você quer passar no concurso público, quer terminar monografia, você vai, é uma escolha e toda escolha envolve aí privações, tá? Sendo já fenomenóloga, né? Mas é verdade, né? Misturando um pouco a fenomenologia. Toda escolha envolve privações. Nenhuma escolha é isenta da sua responsabilidade e da sua privação. Então, assim, horário de almoço. Eu fazia muito isso na época da faculdade, né? 15 minutos de almoço, comeu? E dá tempo de comer em 15 minutos bem, tá? Sem engolir a comida. Você comeu, o resto do tempo vai estudar. Pega o texto, lê, vai para um lugar isolado, se você tiver oportunidade, se o seu trabalho permitir. Pega o texto e já estuda, tá bom? Aí a gente tem um próximo tópico, né? Você já criou sua rotina de estudos, você já está estudando e está aí com o objetivo de aumentar a sua resistência. Próximo tópico. O seu cérebro, ele deleta coisas que ele não usa em pouco tempo. Ou seja, tudo isso que você estudou, você vai precisar anotar as principais ideias. Você vai precisar, dê uma googada ou aquilo que eu disse. Quer saber especificidades de algum tópico que eu tô falando nesse vídeo? Deixa nos comentários que eu faço um próximo vídeo, tá bom? Eu faço um papo de Cat só falando de como fazer um mapa mental, de como fazer um planner e assim por diante, tá? Onde eu estava? Ah, tá bom. Você pegou e aí você já organizou tudo isso,
que você vai precisar fazer? Criar recursos de revisão de conteúdo. Não adianta estudar uma vez e não estudar mais aquele tema. Você vai precisar revisar para o seu cérebro selar aquela informação. Para o seu cérebro apreender. É um termo que a gente usa muito na pedagogia e no ramo de habilidades de estudo. O que é aprender? Vem do verbo, né? Prender. Tá? A composição dessa palavra vem deste verbo. Então, você vai prender o conteúdo, segurar forte. Você vai falar, cérebro, segura que é seu esse conteúdo, tá bom? Então, você precisa aprender, né? Introjetar o conteúdo, né? É uma selagem que a gente vai fazer no seu cérebro. Então, o que você vai fazer? Mapa mental ou fichamento. Eu me dou melhor com mapa mental. Eu acho o fichamento... Ele é em forma textual, o meu cérebro não associa muito bem com isso, tá? Não gosto de fichar. Eu tenho um outro método, tá? Para citação, no caso de monografia, quem quiser, comenta que eu mostro esse outro método também. Então, para estudo, só para estudo de conteúdo, você vai fazer ou fichamento ou mapa mental. Posso fazer um vídeo falando como é que faz fichamento, como é que faz mapa mental, mas se você jogar no Google, tá tudo lá. Então, o que acontece? Você vai criar um mapa mental, vai ter palavras-chave, né, que vão te remeter ao conteúdo, e o fichamento é a explicação de conceitos principais do conteúdo. Você vai, a cada fechamento de área, você vai voltar. Então, eu estudei tudo relacionado a LOAS, por exemplo, voltando no LOAS, lá, que é uma área, que é uma disciplina que cai muito em concurso público de assistente social. Terminei de estudar tudo que se refere a LOAS, eu vou, assim, à medida que eu vou lendo os textos, eu vou fichando ou fazendo um mapa mental. Então, eu li esse texto hoje, 2 horas, terminei de ler na semana que vem, o que eu vou fazer? Fichar o texto, tá? Por que eu falei para ir alterando disciplina por dia? Para o seu cérebro não cansar. Se você ficar vendo, primeiro eu vou estudar tudo de LOAS para depois partir para outra disciplina. O seu cérebro vai ficar cansado, vai ficar sempre mais do mesmo, e aí você vai... A chance de você não querer entrar em contato com aquilo é maior, tá? Estudei tudo que tinha de LOAS, né? À medida que eu fui estudando, fiz fichamento, fiz mapa mental. O que eu vou fazer? Terminou, fechou as disciplinas, vou pegar e revisar. Vou ler tudo de novo, só que eu vou ler no mapa mental ou no fichamento, eu não vou ler direto do texto. O que vai acontecer? Meu cérebro vai lembrar. Legal, lembrou o cérebro. E eu sempre vou usando esses mapas mentais para revisar. Então, tem a revisão que muita gente faz depois que fecha conteúdo, de 15 em 15 dias. Aí, o seu cérebro chega uma hora que de 15 em 15 dias ele já lembra, não precisa revisar de novo. De mês em mês, tá? Até que você passe num concurso, claro, aí você vai fazendo essa revisão. Uma outra estratégia de revisão que eu adquiri na pós-graduação, não foi na graduação, e que tem artigo já científico falando dela, é você, além do mapa mental, gravar a sua voz falando os principais conteúdos. Você gravou, né, esses principais conteúdos, tá lá dirigindo para ir para o trabalho, tá ouvindo o áudio. Ou então você está no metrô, no ônibus, você passa o áudio para o seu celular e vai ouvindo esse áudio no seu trajeto de trabalho. Gente, isso ajuda muito a fixar conteúdo. É assim, quem me dera ter descoberto isso antes. Eu provavelmente teria me saído melhor ainda dos meus estudos. Então, assim, áudio de conteúdo, tá, gente? Isso ajuda muito. Quer passar no vestibular? Faz áudio de conteúdo. Entendeu? Quer passar em concurso? Faz áudio de conteúdo. Isso funciona muito, tá? E a segunda questão, a última questão aí, que são fatores não diretamente ligados a um treino de habilidade de estudos. Isso tudo que eu falei é treino, tá? Catarina, você está falando que o ser humano é ratinho? Você é condicionável. Você é tão ratinho que você obedece regras e normas na sociedade que não tem o menor sentido, que só prejudica você e você obedece porque te condicionaram a obedecer, tá? Então, nós, enquanto a gente for, né, tiver numa sociedade que treinar a gente para ser obediente e não questionar normas sociais, a gente vai ser ratinho sim, entendeu?
Depois, o dia que a gente viver em outra estrutura de sociedade, aí eu mudo minha linguagem. Juro para vocês que eu paro de falar em treino de habilidades de estudos, tá bom? Mas até então, enquanto essa sociedade não muda, você vai treinar seu cérebro para estudar, tá? Quem sabe assim você não muda a sociedade passando num concurso ou fazendo outra coisa que devolva aí uma satisfação tanto para você quanto para a sociedade. Último tópico, tá? Assim, gente, o vídeo tá ficando comprido, como sempre, mas assim, né? Geração Netflix vê 30 minutos fácil, 40 minutos fácil, por isso que eu não vou dividir o vídeo também, ok? Eu confio em vocês. Quem vê Netflix 20 minutos, vai ver um vídeo de 40, 50 minutos com uma coisa que interessa também, com certeza. E assim, como eu já disse, não ganho nada do YouTube, não tenho patrocinador para ficar dividindo o vídeo para dar mais view. Então vamos lá. Vai pausando e vai vendo conforme você consegue entrar em contato com o vídeo. O último fator, gente, são questões que a gente deixa de ver por também estar muito pilhado para passar no concurso, para passar no vestibular, para tirar boas notas, que é alguns fatores que eles eliciam, né? Eles provocam estresse nessa fase. Primeira coisa, evite tensões, evite passar pessoas ruins, né, ruins no sentido de te pôr para baixo, evite de ficar falando seus planos para quem você sabe que não vai colaborar, não vai te dar apoio moral, tá? Evite essas pessoas. Isso só bota a gente lá embaixo e faz com que a gente tenha uma resposta aí de procrastinação do estudo, tá? Isso são fatores psicológicos que contribuem também. Um segundo ponto, sempre que possível, procure uma atividade física quando você estiver nessa fase. Então, assim, vai antes do trabalho fazer uma academia, ou no final de semana, ou pelo menos uma vez por semana, procure uma atividade física que melhor lhe apetece, para que você possa intercalar aí. E por que eu falo tanto de atividade física? Atividade física libera um hormônio, principalmente atividades de caminhada, né, de esforço físico. Ela vai liberar um hormônio chamado beta-endorfina. Esse hormônio ele é um hormônio que é uma associação do seu cérebro ao prazer, né? Ele é uma substância química que faz com que o seu cérebro sinta prazer e relaxe. Olha que maravilha. Então, você tendo esse hormônio liberado, a sua resposta em relação ao entendimento do conteúdo, a uma série de coisas, você pode ter certeza que ela vai melhorar bastante, tá? Uma boa alimentação. Eu não estou dizendo com isso que você tem que gastar com nutricionista. Se você achar que tem que gastar, gaste, entendeu? Não é esse lado que eu quero levar, mas assim, procure ter uma alimentação boa. Não vai se entupir de açúcar, não vai se entupir de gordura se você precisa estudar. Porque se você vai querer massa, né, que também tem açúcar, tem uma série de coisas, carboidrato em geral, você vai ficar com vontade de dormir. Simplesmente isso. Então, não se entupa dessas comidas antes de estudar, tá? Porque o seu corpo, ele já vai assim, né, naquela moleza estudar, não vai dar muito certo. Então, assim, procure comer alimentos, né, fibras, né? Se você tiver numa fase de estresse muito intensa, coloca cenoura na sua alimentação, legumes de origem que sejam bem coloridos, tá? Coloque na sua alimentação, grãos, tá? Dependendo aí do que alguém recomendou, não coloca muito, porque o grão também é associado a um ganho de peso, né? Principalmente o arroz, o feijão, né? Mas coloque alguma coisinha precisa ter. Então, assim, suco, tá? Suco com pouco açúcar, evite muito açúcar, tá? Por quê? Se você der aquela queda na hora de estudos, você vai fazer o quê? Você vai pegar um cafezinho, tá? Não pega muito. Eu já vi pessoas que tomaram muito café estudando e ficou com a pálpebra tremendo. Depois, o café ele tem cafeína, que é uma substância estimulante do sistema nervoso central, tá? Não, se você mandar em excesso, vai ter um prejuízo também, mas tome café, tá? Você que é habituado a tomar café, tem gente que o corpo já acostumou, não precisa dessa substância. Então, um cafezinho, tá? Chocolate que estimula a serotonina, hormônio do prazer também. Leva um chocolatinho para a hora do estudo, tá? Não vai se empanturrar de um monte de açúcar antes. E assim, o chocolate ele tem açúcar, mas ele tem o cacau. O cacau que vai estimular a serotonina,
tá? Então tome, coma o chocolate na hora, a hora que você vê que dá aquela queda, mas não vai parar para comer o chocolate. Abre o chocolate enquanto você estuda, você come, tá bom? E isso vai te ajudar bastante também, tá? Você precisa cuidar da sua saúde mental para ter um bom hábito de estudo. Caso contrário, né, você não vai conseguir se concentrar. Então, é aquilo que eu falei, não fica contando seus planos para todo mundo, tá? Nem todo mundo vai estar numa frequência boa, vai ser uma pessoa otimista ou realista a ponto de incentivar esses seus projetos. Conte somente para pessoas que vão te apoiar, tá? Às vezes o teu projeto envolve a insegurança de outra pessoa, tá? Sempre por detrás de uma pessoa que é agressiva existe uma pessoa que sofre, tá? Então, assim, não vamos julgar essas pessoas também, mas, assim, evite de ficar falando seus planos para quem não vai te apoiar, tá? Isso eu aprendi com a minha experiência e também com algumas questões aí relacionadas às habilidades de estudo. Bom, pessoal, isso tudo é o que me ocorre hoje, né, para responder a pergunta dessa assinante. De hoje em diante, eu também não vou dar nomes para assinantes. Caso você queira mandar alguma pergunta, mande no e-mail do canal, tá? catsincera, com 3 no e, @gmail.com. Terei o maior prazer, se eu souber responder a sua pergunta, em fazer um vídeo, gravar um vídeo respondendo. Um beijo a todas as pessoas. Mais uma vez, obrigada por acompanhar o canal, por seguir o canal, por ser assinante. Se você ainda não é assinante, deixe seu like, se inscreva, comente e contribua para esse projeto autônomo continuar e para que a gente possa aí fazer alguma coisa, né, divulgar algum conteúdo de qualidade para várias pessoas, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e até a próxima!